Olá, queridos amigos, sejam muito bem-vindos ao Evangelho e Poesia de hoje, momento em que refletimos acerca de um versículo do Novo Testamento no tempo de um cafezinho. Vamos lá? No Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 4, assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhes pediu: Ide para onde as águas são mais profundas e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando em tua palavra, lançarei as redes. Essa passagem narrada pelo evangelista Lucas é conhecida como a pesca milagrosa. Esse diálogo ocorre entre Jesus e Simão Pedro quando o mestre divino acaba de ensinar a multidão no lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, como também é conhecido, a partir do barco de Simão. Seguindo os conselhos do divino semeador das almas humanas, Simão e os companheiros pegaram tão grande quantidade de peixe que as redes começaram a arrebentar. E então pediram ajuda aos pescadores do outro barco que ali estava, tendo enchido os dois barcos a ponto de quase se afundarem. Belíssima passagem do Evangelho de Jesus, que nos brinda com profundas e importantes lições. E de todas elas, gostaríamos de lançar um olhar mais detido sobre a fala do apóstolo Pedro. Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Qual a ideia primeira que nos vem à mente quando a ouvimos? No sentimento de frustração que Simão e os seus companheiros estavam sentindo, pois o resultado para o empenho de todos foi diferente do esperado. Lembrando que esse tipo de sentimento surge em outras circunstâncias também. Quando as nossas rogativas não são atendidas, quando as coisas não acontecem do jeito que esperávamos, quando aquele sonho não se realiza, quando aquele projeto de trabalho ou de vida não consegue sair do papel, ou ainda quando ele sai do papel, chega a ser realizado, mas não obtém o resultado esperado, conduzindo-nos a outros caminhos jamais pensados. Quem se identificou com algumas dessas situações, levante a mão. Importante refletirmos que, se existe frustração, é porque existe a expectativa de que algo aconteça, ou pelo menos há a probabilidade para isso. E dentre as expectativas, podemos destacar alguns tipos. Então, existem aquelas que possuem lastro e a outras não possuem. Mas como assim? Então, vamos lá. Existem algumas expectativas que estão lastreadas pela ação, pelo esforço, pela atitude em direção à concretização daquilo que é desejado. Por exemplo, o caso dos discípulos de Jesus nessa passagem. Eles ficaram a noite toda trabalhando, mas não conseguiram pescar nada. Só que existem aquelas outras expectativas que não possuem o lastro da ação. Elas baseiam-se no forte anseio de que algo aconteça, esquecendo-se da nossa parcela de contribuição para isso. Por exemplo,
Nutrimos a expectativa de passarmos em uma prova de qualificação sem estudarmos, sem nos dedicarmos para isso. Queremos nos curar de alguma enfermidade, mas não seguimos o tratamento médico. Temos uma expectativa, mas não fazemos uma ação para que isso concretize. Mas também as expectativas podem ser classificadas quanto à intensidade. Então, existe aquela expectativa alta e também a baixa. A expectativa alta pode ou não ser lastreada por uma ação. Geralmente são classificadas assim em virtude do grande resultado esperado. Ou quando também se espera algo cuja probabilidade é muito difícil, como, por exemplo, ganhar sozinho na loteria, nos prêmios da loteria. Quer dizer, como a probabilidade é baixa e eu acredito, eu tenho essa expectativa, então essa expectativa é alta. Ou então eu lanço um produto no mercado, por exemplo, e já fico esperando um grande número de vendas, ou então eu até me dedico para um concurso, por exemplo, e espero passar nos primeiros lugares. Então, as expectativas, estejam elas lastreadas por ação ou não, elas são altas. Mas também elas podem ser baixas, lastreadas ou não por uma ação, independente do resultado. Realiza-se o melhor que está ao alcance, com alegria, pois sabe que além da nossa vontade, existe uma outra soberana e sublime que rege a tudo e a todos na obra da criação, o desígnio de Deus. E como nós lidamos com a frustração em nossas vidas? Será que atendemos ao conselho do Mestre Divino que nos incentiva a prosseguir, a auxiliar a todas as criaturas, a perdoar, a fazer aos outros aquilo que gostaríamos que fosse feito a nós? Sabemos extrair o aprendizado em situações assim? Confiamos a nossa vida a Deus e, sinceramente, desejamos que seja feita a vontade dele, o Pai de amor e bondade? Quando trazemos a consciência de que a finalidade da nossa existência é desenvolver a centelha divina que nos foi depositada em forma de germe, e para isso passamos por experiências que nos possibilitam o crescimento, o amadurecimento, o despertar da nossa alma para os valores sublimes. Enxergamos a rogativa não atendida, a promoção que não ocorreu, o emprego que não deu certo, o relacionamento rompido, como a ação daquele que nos ama infinitamente para nos direcionar a outros caminhos, onde possamos mergulhar em águas mais profundas. Quando, dotados de maturidade espiritual, conseguimos compreender os nãos que a vida nos diz, que nos convidam a ressignificar, a aperfeiçoar as nossas habilidades intelectuais e morais, e assim não significa que o Pai não olha para nós, não mobiliza esforços para que o auxílio chegue até nós. Não, não é nada disso. Ele está dizendo sim para o nosso progresso.
Porque muitas vezes aquela situação que não é esperada ou desejada por nós é extremamente importante para o nosso progresso e para a nossa evolução espiritual. É difícil enxergarmos isso, mas procuremos refletir a respeito. Mudemos a maneira de olhar as ações e os objetivos frustrados em nossa existência, pois dependendo da perspectiva analisada, atraímos a tormenta ou a calmaria, o desânimo ou a perseverança, a revolta ou a serenidade para os nossos dias. Quando me dizes não, reflete Maria Dolores em belíssimo poema através da psicografia de Chico Xavier. Agradeço, Senhor, quando me dizes não às súplicas indébitas que faço através da oração. Muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, posse e prazer, em meu caso, talvez fossem espinhos na senda que me deste a percorrer. De outras vezes, imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Existem privilégios que desejo, reclamando-te o sim, que, se me florescessem na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão por guia que me inspire a buscar-te. Ensina-me que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escute as exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei além do necessário se cumprir com meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor, e sempre que te rogue o que não deva, não me atendas, Senhor. Pensemos nisso. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe, divulgue e ajude a espalhar a mensagem da Boa Nova. Até mais!